E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. São Mateus, capítulo 12, versículo 32. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Tua presença. Sabemos que essa mensagem de João, essa mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, não irradia só o meu coração, mas irradia todos os corações, alcança todos os corações do eleito. E o eleito ama esta mensagem, o eleito crê nesta mensagem, o eleito dá vida por esta mensagem. Nós estamos aqui dependendo do Senhor. Vamos simplesmente repetir o que já foi feito. Não estamos vindo aqui para dizer que temos uma nova mensagem ou uma nova inspiração, não. É a mesma inspiração de Brana, é a mesma inspiração de João. E agora é a mesma inspiração que os ministros têm para permanecer com estas verdades que já foram faladas. E não somente os ministros, mas que cada igreja, em sua posição, em seu lugar, permanecendo firme. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que meus irmãos possam ser abençoados e desfrutar da Tua bondade. Eu dependo inteiramente do Senhor. E que o Senhor possa vir nos ajudar nesta manhã. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A noiva não entristece o Espírito Santo. Disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então Jesus estava se referindo ali que qualquer naquele momento, aquele era o Deus em carne humana que veio através daquele corpo humano criado por Ele mesmo, pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, tanto o óvulo quanto o genro. Então ele criou ali um corpo para ele sangrar. E por isso que ele estava se referindo. Qualquer que disser uma palavra ou uma blasfema contra o Filho do Homem será perdoado. Por quê? Porque ele ia morrer, ele ia em primeiro lugar ser crucificado, morrer, ressuscitar. Passou aquele tempo de 40 dias com os discípulos. Depois, mais 10 dias, cumpriu o tempo de Pentecostes e ele desceu.
Então ele tinha que cumprir o seu tempo de intercessão no trono do Pai. Então ele morreu, tomou aquele livro que ninguém era digno de tomar. Ninguém era digno. Nenhum dos patriarcas, nenhum dos grandes homens do Antigo Testamento puderam tomar aquele livro. Nem mesmo Brana, nem mesmo João, nem mesmo a noiva. Somente ele poderia fazer aquilo. Então ele veio, remiu, cumpriu aquele papel de redentor, parente, morreu ali e tomou o livro da mão de Deus e assentou, E ele teve que passar por 7 eras da igreja intercedendo. Então, quando chegasse a última era, que é a era de Laodiceia, e quando o último eleito entrasse, então a coisa toda seria revelada. Aí, para ser revelado, meus irmãos, o Cordeiro tinha que sair do trono de intercessão. Então, ele não nos remiu, Ele não nos remiu. É essa palavra que eu peguei, que eu falei lá em Sapucaia, que ele não nos remiu há 40 anos atrás, ele nos remiu antes da fundação do mundo. Aí eu não expliquei, E para muitos, pego aquilo como afronta, que não crê, e começa a nos combater. Então a gente vem para esclarecer que são coisas já que o nosso saudoso pastor, ele já esclareceu. Se você é um ouvinte desta voz, se você é um professante que crê nesta mensagem do dia, você não escandaliza se algum ministro fala alguma coisa que ainda não chegou àquele lugar, mas eu creio que você tem um entendimento, você tem a graça para saber que ele crê em tudo, e que vai chegar na posição. Então eu falei, ele não nos remiu há 40 anos atrás, Ele nos remiu quando o Cordeiro deixa o seu lugar de trono de intercessão. E quando aquele último membro foi reproduzido, nós temos aprendido que este último membro é Brana, Ali não está falando desse último eleito, falando do corpo, Do corpo da noiva, Esse último para a revelação é Brana. E quando Brana entrou, João entrou. E quando João entrou, todos nós entramos. Então nós estamos descansados nisso, Então a noiva não tem como ela entristecer o Espírito Santo. Você diz, mas como assim, pastor? Porque ela crê, Ela já não entristece. Quando ela não viu este Cordeiro sair do trono, quando ela estava ainda em primeira e segunda etapa, ela nunca entristeceu. E quando chega a terceira etapa, não somente é revelada pelo irmão Brana, mas profetizada por João, as pessoas podem querer bater e querer falar, as pessoas que não têm entendimento, irmão, e querer dizer, vocês falam muito nesse João e estão deixando Brana de lado. Irmão, o que estava em Brana é o mesmo que está em João. Simplesmente um revela, vamos colocar como revela, aquilo faz parte dele, e ele revela, e não pode dizer a ninguém porque é proibido por Deus, para ele não explicar, porque teria este ministério final aqui para nós, para esclarecer todas essas coisas, e um vem como este livro todo da redenção. Agora não tem como você aceitar essa redenção, saber que você já foi redimido quando o Cordeiro sai do trono, Porque, deixar bem claro, ele pagou o preço como parente redentor há 2000 anos atrás. Mas aqui você reconhece essa redenção que ele já fez por você. Quando ele sai do trono, ele completa o nome dos redimidos. E o último que foi redimido foi Brana. E João estava em Brana, também foi redimido. E todos nós também, que compõem este corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo, nós fomos redimidos.
Não tem como ter confusão. Então, a gente pode ver lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 8, que tinha aqueles nomes ali que não adoraram a besta. E não adoraram, cujos nomes foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Olha, irmão, então o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. A noiva já tinha sido santificada antes da fundação do mundo. E agora, quando manifesta, para você ver que nós não estivemos lá no dia que Jesus morreu. Nós não estivemos. Nós estamos aqui 2000 anos para frente. Mas ele já tinha nos redimido ali. Ele já tinha manifestado, mas ele precisava ficar nesse trono, intercedendo por 7 eras. Ele não saiu na primeira era, a era de Paulo. Ele não saiu na segunda era, a era de Irineu. Ele não saiu na era de Columbo, a terceira era. Ele não saiu na quinta era, né, que é a era de Martim Lutero. Ele não saiu na era de John Wesley, que é a sexta era. Ele vem sair na 7ª era. Ele sai do trono. Então, quando ele sai do trono, então a intercessão cessa. Nós não estamos sendo redimidos agora. Nós não estamos sendo redimidos, como diz o irmão Brana, 40 anos atrás, né? Nós fomos redimidos. Essa redenção aqui cessou, ela completou quando ele saiu do trono, dia 28 de fevereiro de 1963, quando abriu aquele selo, o 7º selo. Então nós podemos olhar para trás através desta mensagem que tem nos esclarecido. Não tem uma mensagem mais esclarecedora de que esta mensagem. E esta mensagem que cremos, é essa mensagem que faz parte de mim, é esta mensagem que faz parte de você, e essa mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, que é a mesma, não tem diferença, irmão. Não tem diferença a mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, para Apocalipse 10, de 1 a 7. É a mesma mensagem. Por isso que diz, profetiza novamente. Um revela, só que tinha essa força, essa parte aqui, porque Deus tinha que nos alcançar, que este evangelho seria propagado até os confins da terra. Deus tinha que vir aqui para essas 7 nações vizinhas e dar uma oportunidade para eles aceitar esta última mensagem, que é de Apocalipse 10, do 8 a 11. Agora, não tem como a esposa de Cristo entristecer o Espírito Santo. Você sabe quem é que entristece o Espírito Santo? É aqueles que ficam contra. Você sabe quem é que entristece o Espírito Santo? É aqueles que escarnecem. Você sabe quem é que entristece o Espírito Santo? São os mesmos espíritos. Aqueles mesmos espíritos estavam ali com Jesus, dizendo que ele era filho do diabo, que ele era filho ilegítimo, e mostrando todas as fraquezas que o homem tinha, porque todo homem é fraco. Todo homem depende de Deus, todo ser humano depende da misericórdia de Deus. Se nós formos olhar para o homem, se você for olhar para o homem, mesmo Jesus não tendo falha, mesmo Jesus sendo revestido de uma carne humana, mas ele era Deus. Ele não é como nós, né, que carecemos, precisamos de Deus nos redimir. Não, ele era o próprio Deus. Eles encontraram falha nele. Eles encontraram falha em Brana. Eles encontraram, e são os mesmos espíritos, assim como é o mesmo Espírito Santo através de 7 eras da igreja, assim como é o mesmo Espírito Santo que veio e desceu ali e materializou o William Brana, e agora vem, toma este homem e ele come este livro todinho da redenção. Porque ele comeu este livro da redenção, estes nomes. Aí ele vem, começa a profetizar e chama o nome da esposa Bran, e ela vem e crê nesta mensagem do dia, nessa mensagem da hora. Isso não é muito
Isso não é muito grande, isso não é muita felicidade para o eleito, isso não nos traz prazer. Então a noiva, ela não tem como entristecer o Espírito Santo, porque a noiva, ela é parte do Espírito Santo. A noiva, ela é parte deste profeta. Para falar a verdade, a noiva, ela é profeta. É por isso que em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz: o Espírito e a esposa. O Espírito e a esposa. Agora vem o irmão Branham e diz: o Espírito, o profeta e a esposa. Porque o Espírito não pode trabalhar sem uma carne. Deus trabalha através do homem. Deus tem que ter um homem. Deus tem que ter alguém para crer nesta palavra. Deus, ele não poderia sangrar. É por isso que ele se fez forma de carne e habitou entre nós para poder nos remir, pagar o preço da nossa remissão. E agora vem brana novamente, vem o Espírito, o anjo forte, na forma de Espírito, na forma de anjo forte, de teofania. Ele vem ali, envolto daquela nuvem, com 7 anjos que vieram da eternidade, e ali estava Cristo. Ele teve que tomar forma de homem, ele teve que colocar um pé no mar e outro na terra, e jurar que o tempo não seria mais, porque o tempo tinha acabado, o tempo da era tinha acabado, o tempo da intercessão tinha acabado, o tempo dos seus remidos tinha acabado. Então, quando você descobre que você é um remido, como é que você descobre que você é um remido? Como é que você descobre que o seu nome estava naquele livro? É quando você vê este Deus através da voz de João e você crê, você começa a contemplar e regozijar o que Deus já fez por você. Então isso não é grandioso? Então o Espírito e o profeta e a esposa dizem: vem. O Espírito primeiro, ele teve que vir para tomar o profeta, o 7º anjo, para descer, para revelar estas coisas que estavam oculto desde a antiguidade, desde a fundação do mundo. Agora esse mesmo Espírito vem no ano 2000 e toma novamente a forma de um homem e abre a mente deste homem, porque não pode ser a mente de um ser humano. Você pensa que você crê, você ouve com seus próprios ouvidos? Não! Se fosse nossos próprios ouvidos, nós estaríamos contra esta revelação, nós estaríamos entristecendo o Espírito Santo. Mas não é nossos ouvidos, não é nossa mente, não é nossos olhos que está dentro de nós, mas esse Deus poderoso, esta mensagem poderosa, que está dentro de você, esse ser predestinado para rapto, que ouve, que entende, e não tem como você confundir, não tem como você entristecer o Espírito Santo. Você entristece o Espírito Santo quando você pega a mensagem de João e desloca. Você entristece o Espírito Santo quando você pega a mensagem de João e aplica uma só pessoa para os dias do Lombrana. Você diz: mas pastor Mendes, a mensagem de um só homem morreu, porque a mensagem de um só homem, quando o mensageiro morre, aquilo acaba. Não, meu irmão, você está enganado. A mensagem de um só homem continua aqui. A mensagem de uma só pessoa agora está nesse corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Não está só nos ministros, mas está em cada eleito que crê. A mensagem desta uma só pessoa quem está nos pastoreando é este pastor que sempre desejou pastorear. Irmão, ele veio para os seus, tentar pastorear os seus, mas os seus não receberam. O que foi que eles fizeram? Eles expulsaram. Então, esta igreja não entristece o Espírito Santo. Aí, qualquer que blasfemar contra o Filho do Homem terá perdão.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo é uma manifestação, ele estava falando, uma manifestação de Deus, não como intercessor, não em Paulo. E olha que se blasfemasse mesmo naquela porção também, tinha as suas consequências. Mas ele não estava se referindo Deus através de 7 eras da igreja. Você pode ver que quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, as pessoas estavam zombando, as pessoas estavam cuspindo nele, as pessoas estavam batendo no rosto dele, e ele venceu isso, ele foi vencedor. E o que era que ele dizia? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas veja que em Paulo tinha perdão, porque ele estava como filho de Deus. Os demais mensageiros tinham perdão, porque ele ainda estava como filho de Deus ali, num trabalho intercessório. Mas quando chega aqui a manifestação do Filho do Homem, quando chega aqui na América do Norte a manifestação do Ômega, não do Alfa, mas do Ômega, Deus numa carne humana não tem perdão. E se não teve perdão, quando ele estava manifestado ali naquela carne, se você for ler a história do irmão Branham, você vai ver as pessoas que desrespeitavam aquele ministério. Quando ele chegou na oficina, o que foi que aconteceu? Dele dizer para o irmão Branham, aquele mecânico, que ele não queria aquele Jesus. Como eu posso dizer que quero Jesus, que creio em Deus, mas não creio na sua palavra manifestada? Porque a palavra hoje tem que estar manifestada, ela está manifestada na esposa. Nós não estamos aqui porque simplesmente dizendo que a palavra está somente nesse CD, não. O CD, a voz do nosso saudoso pastor, é como a mensagem, é como a Bíblia. É ela que dá vida para a mensagem que dá vida para a Bíblia, porque a Bíblia, a mensagem de Apocalipse 10:7 extraiu aquela vida e se fez carne humana. A mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, extraiu aquela vida e ficou em forma de áudio. E agora aquela vida que estava naquele CD, ainda tem mais. O pastor, ele chega a dizer, quando você ouviu a primeira vez, não precisa ouvir tantos CD. Ele fala, basta você ouvir um e crer. Mas não tem como você ouvir um e crer e não ouvir mais, para esclarecendo, para você entender. Você sabe por que você entende essa mensagem? É porque você estava na mente de Deus. Você sabe por que você apontou com a esta mensagem? É porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo e teve todo esse processo desde o Antigo Testamento. Os próprios filhos de Deus, Israel, os judeus, vamos colocar assim, que nem todo judeu é Israel, né? A Bíblia fala que nem todos os judeus são Israel. Israel será salvo num dia, diz a Bíblia. Então ele estava sobre o sangue de animal. Então o que foi que ele remiu? Ele remiu ali aqueles que estavam sobre o sangue de animais. É por isso que houve aquela ressurreição no Antigo Testamento. Você vai ver quando houve aquele terremoto que ele entregou o Espírito, que ele estava ali na cruz, que ele morreu, aquele corpo morreu, porque Deus não morre. Deus teve que sair dele, senão aquele corpo não morria. Então o que foi que aconteceu ali? Aí houve aquele terremoto e aqueles que estavam ali dormindo foram ressurretos, eles ressuscitaram. Agora precisava desta perfeição aqui para o Novo Testamento. Vamos ler um pouquinho, irmão, para mim, senão eu fico falando e não chega a nada, né? Não chega em nenhum lugar. Mas vamos ver. Então a noiva não entristece o Espírito Santo, porque a noiva é parte deste profeta. E a noiva, quem está nela é o mesmo Espírito que estava em Branham, estava em João.
O mesmo Espírito que tomou o irmão Brana e que revelou esse mistério, foi o mesmo Espírito Santo que mandou. A voz se tornou, ela já tinha falado antes. A voz tornou a falar comigo. Então, é o mesmo Espírito. E a esposa também, ela faz parte deste esposo. Então não tem como você separar Apocalipse 10 de 1 a 7, Apocalipse 10 de 8 a 11. São o mesmo, são um, está unificado. Nós somos um. Nós não somos dois nem três, nós somos um. Eu posso ser um pastor local, pastor João Bispo pode ser um pastor local, mas nós cremos numa mensagem. Quando se trata desta mensagem mundial, nós temos uma mentalidade. Nós temos uma mentalidade. E se eu tiver uma mensagem à parte dessa, então Deus vai me responsabilizar de apresentar o grupo com aquela mensagem. Mas não existe mensagem fora dessa. Cada pastor vai ser julgado por acrescentar, por tirar aquilo que Brana não disse e que João não comeu e não profetizou. Aquilo que eles querem aplicar, que é de outra era passada. Então, esse povo sim, eles entristecem o Espírito Santo. Por que eles entristecem o Espírito Santo? Porque eles não creem na palavra do dia. Eu não estou falando de coisas cotidianas, que muitas das vezes nós temos que corrigir, temos que pedir perdão pelas nossas falhas, muitas vezes pelos nossos pensamentos, pelas nossas lutas. Não te desanima não, não deixe o diabo colocar na tua mente que você não é uma eleita, que você não é eleito por causa das tuas fraquezas. Enquanto nós estivermos neste corpo de carne, nós temos que lutar. É um campo de batalha, diz o irmão Brana. Você tem que lutar contra os seus próprios pensamentos, você tem que lutar contra as suas próprias ações, você tem que lutar contra as suas próprias atitudes erradas. Nós temos que estar lutando, porque este corpo ainda não tem a redenção completa. A sua alma está redimida completamente. A tua alma está na eternidade. Mas o nosso corpo está aqui neste tempo, nesta dimensão de tempo. Nós estamos nessas três dimensões. Luz, matéria e tempo. Então essa dimensão que nós estamos é que temos que lutar contra as coisas que são erradas e deixar aquilo que é eterno, porque quem está na tua alma é esta mensagem. O teu esposo, esta palavra revelada, está no teu coração. O lugar desta mensagem não é na cabeça. É por isso que na hora deste grande aperto que vem, nós sabemos que está se aproximando, ele está vindo aí bem com a força da luz. Muitas das vezes as pessoas estão desapercebidas do que vem. Mas essa mensagem, meu irmão, ela tem que estar dentro do teu coração. Porque se ela não estiver dentro do coração, se ela não estiver somente na cabeça, estiver somente no teu intelecto, como veio agora este vendaval no nosso meio, depois da partida do nosso saudoso pastor e profeta, você vê que muitas pessoas não sabiam o que fazer. Como eu também não sabia o que fazer. Nós ficamos como os discípulos sem saber o que fazer. Mas agora a gente voltou a ouvir e Deus vai esclarecendo. Então, mas descansa, irmão, que tudo é Deus. Você não precisa esforçar, você precisa só crer. Você não precisa lutar para entender, quem esclarece é Deus. Isso não depende de quem quer. Isso não depende de quem corre. Mas isso depende de que Deus tem misericórdia. Aquele que Deus viu. Então, assim como essa mensagem que você não estava buscando, eu mesmo nunca busquei essa mensagem. Né? Uma vez, quando me pregaram sobre o irmão Brana, aquilo me chamou muita atenção. Irmão Brana, eu não vim porque eu olhei o batismo para esta mensagem. Eu não vim porque pela Santa Ceia que faz parte, mas eu vim porque eu criei naquele profeta. E eu criei mesmo e me entreguei para esta mensagem e me entreguei a ele, a Deus, né? Através deste mensageiro. E só que
sempre me falavam, mas ele morreu, mas a mensagem sempre ficou viva. Ficamos por esse espaço de 40 anos com essa mensagem viva. Agora eu tive a oportunidade também de me entregar para um mensageiro, entregar minha vida, entregar meu ministério, entregar meu lar. A gente tem que se entregar, irmão. Você tem que se entregar, você não pode ficar com uma parte fora, se entrega a Deus. É isso que acontece. A igreja se entrega ao pastor, o pastor se entrega ao profeta e o profeta nos entrega a Deus. É uma renúncia, nós temos que renunciar. Não é hora da gente ficar com algo em particular, com alguma mentalidade em particular. Não, você tem que crer. É você crer e descansar. Eu vou ler aqui, há uma que estão em prisão, 159. Todos que têm estado remido no livro, ele surgiu para a redenção. Todos que eram para ser remido, estava no livro. Predestinados antes da fundação do mundo. Então, como eu falei, nós estávamos predestinados desde antes da fundação do mundo. Nós estávamos ali. Nós estávamos como teofania. Nós estávamos na mente de Deus, né? Nós já estávamos ali. E o Cordeiro já tinha morrido ali na mente de Deus antes da fundação do mundo. Então a noiva já tinha sido santificada ali, né? Mas ele precisava manifestar isso em carne humana, né? E ele veio para remir tudo que ele redimia. Estava escrito nesse lugar. Essa sessão da esposa de Cristo, né? Agora o primeiro selo 60. Mas tão logo que aquele último nome tenha sido lançado naquele clórix ou alvejante, então seus dias de intercessão terminaram. Então, quando foi que os dias de intercessão terminaram? Quando foi que ele saiu do trono? Quando aquele último entrou. E quem foi aquele último, como disse Irineu? Eu creio que é o quarto selo. Ele fala que quando aquele último entra, a coisa toda seria revelada. Então o último foi Brana. O último não foi João. O último foi Brana. E João estava em Brana, por isso que não tem oitavo. É o sétimo. No dia da voz do sétimo anjo. Não é na voz do oitavo, é na voz do sétimo. O 8 é eternidade, o 8 é a mensagem, o 8 é Cristo, é o mensageiro, é o anjo do pacto, né? Que trouxe para nós este livrinho aberto e que o sétimo anjo teve que fazer este trabalho. Aí ele diz aqui, seus dias de intercessão terminam. Oh Deus, isso daí, meu irmão, Mombrana tem uma mensagem que dá vontade de chorar, né? Mas graças a Deus que a noiva do Senhor Jesus Cristo, a esposa dele, ela não entristece o Espírito Santo. Sabe o que é que você faz? Sabe o que é que nós fazemos? Nós só cremos. Nós viemos aqui só para crer, né? E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Olha, irmão, então quem é sujo não tem como se santificar. Porque ele rejeita o dia que o Cordeiro sai do trono. Ele rejeita, isso prova, irmão, quando essas pessoas rejeitam, quando essas pessoas não creem nesta mensagem, isto prova que o nome dele não estava no livro. Isso mostra que eles nunca foram redimidos. Eles passaram só um processo de santificação, uma primeira santificação ali, que Jesus morreu por todo. Mas essa segunda santificação, esse segundo Cristo, que foi crucificado, o irmão Brana diz que ele não foi crucificado naquela cruz, com aqueles pregos na mão, não, eles os crucificaram porque eles entristeceram o Espírito Santo através dele mesmo, o Espírito Santo manifestado numa carne. E eles entristeceram, o Espírito Santo se entristeceu por eles não ver. Você pensa que só
Brana entristeceu, o irmão Brana como homem entristeceu. Não, o Espírito Santo estava triste dentro de Brana, de ver a situação daquele povo pentecostal. Você acha que foi só João que viu o povo da segunda etapa e entristeceu? Entristeceu também com o próprio povo dele. Agora é hora da noiva olhar também, entristecer. A gente entristece, mas sabe por que você entristece? Porque o Espírito Santo também que está em você, ele entristece de ver essas pessoas não vendo, não crendo, tomando um outro clarão sem ser a mensagem da hora. Isso dá uma tristeza, porque a gente não quer o mal de ninguém. Deus não queria o mal de ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o resto, irmão, Deus só se alegrou com aqueles que creem. Deus só se alegrou com aqueles que creem. Todos aqueles que creem, não pereço, entro na alegria de Deus, entro no gozo de Deus, entra na salvação de Deus. Mas aqueles que rejeitam, eles perecem. Eles entristecem Deus, porque Deus queria que eles fossem salvos. Você já pensou nos dias de Noé? Simplesmente 8 almas entraram, 8 almas alegraram a Deus. 8 almas com todas as dificuldades que eles tinham, mas 8 almas que alegrou a Deus. 8 almas que não entristeceu a Deus, porque eles creram naquela mensagem. A família de Noé creu em Noé e entrou dentro daquela arca. Agora você já pensou, milhões de pessoas, você acha que Deus queria aquilo com aquele povo? Você acha que Deus quer isso com este povo? Não somente da mensagem, mas esse povo aqui, que se diz ser da terceira etapa, eles entristeceram o Espírito Santo do ano 2000 para cá, por rejeitarem o mensageiro e a mensagem. Eles rejeitaram, mas a noiva ela não rejeita, a noiva ela crê. Quem é santo seja santificado ainda. Está vendo? Ele deixa o santuário, então se torna um tribunal. Ai daqueles fora de Cristo então. Ai daqueles que entristeceram o Espírito Santo. Ai daqueles que blasfemarem contra este ministério. O ministério do Alfa tinha perdão, o ministério do Ômega, o ministério da esposa Ômega, em João, não tem perdão. Mesmo a esposa entristecendo, mesmo a esposa pedindo misericórdia, mesmo a esposa dizendo, Pai, perdoa. Mas quando eles passam a linha desta misericórdia, não tem perdão. Não é a gente que quer e nem a gente fica aborrecido por falar isso. A gente queria que todos, a Bíblia diz que Deus queria que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, né? A verdade não somente através de 7 eras da igreja, a verdade não somente através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a verdade não somente a manifestação do Filho do Homem, mas a verdade através da esposa que comeu este livrinho e profetizou outra vez através deste ministério de João, a qual nós cremos e estamos aqui posicionados. Estamos aqui, o nosso corpo com o mundo e as coisas que acontecem, e é para entristecer mesmo. A gente entristece com as coisas que estão no mundo. Isso mostra para nós que o nosso lugar não é aqui. Não é aqui. Este mesmo Deus, ele sabe como fazer todas as coisas. Esse mesmo Deus que está em você, é este mesmo Deus que vai nos tirar daqui a qualquer momento. Este mesmo Filho prometido que vem nos ares é o mesmo prometido que está em você. Só que Deus vai mudando de máscara. Uma hora ele é anjo forte, outra hora ele brama como leão, outra hora ele é um Deus encarnado, Apocalipse 10:7. Outra hora ele está no homem, comendo este livro de redenção, e outra hora ele é esposa. Outra hora ele já é esse filho prometido, porque o filho prometido tem que estar em nós. É um Deus. Agora vai entender Deus. Você tem que crer nele. Tem coisas que se a gente for falar, a gente for explicar, a gente vai deixar as pessoas loucas. Então, assim, sem entender aquelas pessoas que não crêem, mas eu creio que as pessoas que alegram o Espírito Santo. Você sabia que você
pode ser desprezada por qualquer pessoa, né? Mas você alegra Deus. Você alegra Deus. Não é que você vai entristecer sua esposa, não é que você vai entristecer seus maridos, não é que você vai entristecer seus filhos. Nós temos que pegar este exemplo de João, né? Pedir a Deus para a gente viver esta vida amorosa, esta vida de compaixão, esta vida de doação, como Deus se doou na cruz, como Deus se doou no Monte Pôr do Sol, como Deus se doou neste Monte de Franca, como Deus se doou, de ser como Deus ao ponto. E a gente está chegando a esta plenitude. A alma que falta a plenitude está em cada eleito já, meu irmão. Não pense que Deus vai te preparar, você já está preparado, não sabe, porque o que prepara não é o teu modo de ser. As pessoas pensam, mas pastor, eu ainda estou desse jeito. Não, vai crendo. A transformação quem faz é Deus. Tem muitas pessoas que nunca cortou o cabelo, tem as saias até lá, arrastando os pés, nunca usou um salto alto, nunca se pintou na vida e não entristece o Espírito Santo, mesmo com aquela vida, porque aquilo é só o externo. Deus quer ver isto aqui, você crendo o interno, e o resto quem faz é Ele. Não é eu não sou o Espírito Santo, eu não estou aqui como ministro para cobrar de ninguém, eu simplesmente prego. O meu exemplo é o ministério do pastor. Este é meu exemplo. Brana e João, este tem que ser o nosso exemplo. Nós não estamos aqui para falar um do outro. Nós não estamos aqui porque vê um irmão em falha, uma irmã em falha, e vai e mete a língua. Não, nós estamos aqui para cobrir a nudez uns dos outros. E quem faz a obra, e quem já viu tudo, é Deus. É Deus que transforma, é Deus que muda. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Almas que estão em prisão. O parágrafo 150. Ora, porque ele não os remiu há 40 anos atrás. Há 2000 anos atrás. É tudo pergunta. Ele não nos remiu há 40 anos atrás. Ele não nos remiu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, ele fez o papel de parente redentor, ele pagou o preço da nossa remissão. Mas ele tinha que sair do trono do Pai e sentar no trono de intercessão, intercedendo por 7 eras da igreja. Aí ele sai do trono do Filho e assenta no seu próprio trono, né? No trono de Brana. Aí ele sai, então a sua intercessão cessa. Então esta hora, quem é remido é. Não pensa que você vai ser remido agora, ou se na hora que você arrepende. Não, você já foi remido. Você tem que crer nisso. Ora, porque ele não nos remiu há 40 anos atrás. Uma pergunta. Há 2000 anos atrás? Não, lá ele pagou o preço há 2000 anos. Né? Agora Deus veio. Você sabe quando você toma consciência que você é remido? Por isso que a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado até o dia de vossa redenção. Você sabe quando você sabe que quando você não entristece o Espírito Santo? Você sabe quando o Espírito Santo habita em você? É quando você ouve João e ele traz essas mensagens para nós, você não se choca. Você crê. Isto mostra que você tem um Espírito Santo. Isto mostra que o teu nome está no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. 139. Porém, veja você, neste livro estava o que foi remido. Foi remido. Era o livro da redenção. Quer dizer, nós não vamos ser, nós já fomos. E tudo que ele remir estava escrito neste livro. Tudo pelo qual ele morreu estava escrito no livro. Ele não poderia deixar o seu assento mediador até que ele tivesse completamente remido. E ele não poderia remir na cruz. Ele não poderia remir na cruz.
É só Deus, isso é tão grande, isso é tão glorioso, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro, e ele tinha que ficar ali para fazer intercessão, até que aquela última pessoa, hein? Quem era que estava pregando? Era aquela última pessoa. E quantas pessoas, irmão, se o irmão Brana viesse aqui e ressuscitasse, né? E visse como ficou o tabernáculo Brana, deles entristecendo o Espírito Santo, dizendo que o irmão Brana não precisava ressuscitar. Ele diz, por causa de nós que fomos enxertados na oliveira. Romanos 11. Então eles têm uma oportunidade. A Igreja da América, irmão, eles ainda têm uma oportunidade, hein? Por a Igreja da América, eles ainda têm uma oportunidade, porque Deus disse a ele, não diga a ninguém. Então aquela igreja lá, ela é abonada. Não os que saíram com essas invenções. Eles não viram o sétimo selo e disse que o sétimo tinha que revelar, tinha que ressuscitar, me perdoe, para revelar o sétimo. Porque ele revelou só 6. Ele não viu que quem revelou os 6 era o sétimo. E por sétimo revelar, o Cordeiro tinha que deixar o lugar de intercessão. Ele tinha que fazer o reclame daqueles que já foram redimidos, né? Que Jesus já tinha pago o preço e que seus nomes estavam no livro da vida antes da fundação do mundo. Agora essa igreja da América do Sul, agora ampliou a coisa, né? A gente vai coisando e Deus vai ampliando. Tem horas que a gente vê só uma localidade, mas agora Deus não está falando só com uma localidade. Deus está falando com as 7 nações vizinhas. Agora, não entristeçais o Espírito Santo. Não rejeite o Espírito Santo na voz de João. Não ponha outro homem no lugar de João. Não queira se engrandecer com a mensagem de João, que Deus te rejeita. Deus te rejeita. Então Deus está falando agora com a igreja da América do Sul. Com aquelas 7 nações vizinhas, aquelas 7 nações vizinhas que falam a língua portuguesa, para não entristecer, para ficar com o que o mensageiro falou, para ficar com o que o mensageiro pregou. A voz do mensageiro não é a voz do mensageiro, Deus só usa as cordas vocais e aquela tonalidade de voz, mas é Deus através daquelas cordas vocais, como ele usou as cordas vocais de Moisés, como ele usou as cordas vocais de Jesus, dele mesmo, Deus em carne humana, como ele usou as cordas vocais de Paulo, como ele usou as cordas vocais de Brana para revelar. Agora, neste último tempo, ele pega o que Brana não pôde explicar e usa essas cordas vocais para profetizar novamente, para comer o livrinho, para comer aquilo que estava revelado e mostrar para nós. Agora aqui, não pense que vai você que entristece o Espírito Santo, você que quer colocar alguma coisa, você que quer achar que está ajudando a noiva. Irmão, eu não estou aqui para ajudar a noiva. A noiva já foi ajudada por esta mensagem que foi pregada. A noiva já não precisa. Então, o Espírito Santo, ele está alegre com esta esposa. Ela está alegre porque essa esposa é fiel. Essa esposa foi fiel. O que o mensageiro deixou, isso já traz uma outra mensagem, né? E ele não poderia remir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. Ele tinha que ficar ali para fazer intercessão, até que a última pessoa estivesse terminado. Então eles não viram. Se o irmão Brana ressuscitasse, ele ficaria muito triste com a doutrina esperando ele ressuscitar, e eles não viram. Foi igual também aqueles 2 discípulos de Emaús, que todos os acontecimentos, com tudo que ele pregou, com todas as parábolas que ele esclareceu, e eles não viram ele. Foi obrigado, Jesus abriu os olhos dele. E a mesma coisa acontece em nós nessa estrada de Apocalipse 10, de 1 a 7, de 1 ao 11. É uma estrada também. A gente nesta mesma estrada conversando e não via que João era Cristo. E não via que João era o 7º selo. Era o mesmo que revelou.
porque o Senhor tem que tocar no homem. É porque Deus, é a ideia de Deus usar o homem. Ele não pode, Deus é espírito, e depois que ele veio em carne, ele voltou àquele logos. Então ele veio naquela mesma teofania usando homens, através daquela coluna de fogo, e depois ele vem e materializa em prana. E depois vem João, come, e aquilo materializa nele aquelas revelações. E aqui novamente, para ir no rapto, é homens, mulheres, crianças. Os mistérios estavam nos 7 selos, quando estes selos foram abertos, e se abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios. Como é que ele fala aqui? Ele abriu só 6, ele era o mistério do dia, né? Ele era o mistério do dia, e depois ele foi esclarecendo. Se ele não esclarece, João não saberia, né? Aí teria que ser outra mensagem. Deus não revelou para João, não. João comeu o que estava revelado. E aí ele vem e acaba sendo uma revelação novamente, porque é revelação. Tudo se encaixa. O eleito, ele tem esse entendimento, né? Aí diz: ele foi selado com 7 mistérios, e nestes 7 selos retinha o mistério inteiro dela. Era o livro da redenção do Novo Testamento. Então, não foi o livro da redenção do Velho Testamento. O livro da redenção do Velho Testamento foi quando Jesus Cristo veio e morreu ali, e pagou aquele preço até por nós, mas precisava esta redenção completar, e só completou quando ele saiu do trono de intercessão. E quando ele saiu do trono de intercessão, então aquilo foi feito. Por isso que o anjo disse: terminou, o tempo terminou, o tempo já não é mais. E se você crê nessas verdades dos dias, nessas verdades do dia que já foi entregue, e simplesmente a gente só refrisa, a gente só prega, e se Deus dá mais alguma inspiraçãozinha da parte dele, mas não é nada fora do contexto que já temos, tá bom, meus irmãos? Eu tenho muito cuidado com isso, tenho muito temor, é só Deus para nos guiar. Aí vamos ver aqui, olha, o que aconteceu, o que aconteceu lá com os judeus, lá com ele como alfa, aqui acontece conosco como ômega. A mensagem do arrebatamento, 130. 3 coisas acontecem: uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Aí nós já sabemos o que significa essas três coisas, né? Uma voz, né? É a voz de arcanjo, né? A voz da ressurreição, que está na esposa, que João trouxe e agora está dentro da esposa, o alarido, que é esta mensagem, né? E a trombeta, né? A trombeta, o despertar, o ajuntamento, né? Cada anjo, ele traz uma trombeta, ele traz um ajuntamento. Por isso que era na trombeta do 7º. É engraçado, né? Que o 7º anjo, ele soou a sua trombeta, mas não chamou a atenção de muita gente, não. Só um ouviu. Incrível isso. Só João ouviu. Aquele chamado, aquele despertar. Agora João grita essa mesma trombeta, repete essa mesma trombeta, e só a esposa. Só chama a atenção da esposa. Quem não é esposa não precisa brigar, não precisa você colocar, e às vezes dá até choque, né, com marido e mulher. O esposo quer forçar a mulher a ser, e a esposa quer forçar o marido a ser. Não, isso é individual. Às vezes o que você vê não é para tua esposa ver. O que muitas das vezes você vê, até mesmo eu ver, não é para você ver. Tem coisas que um vê e o outro não vê. O chamado, mas só que está aí. Tudo está na mensagem de João. Você ouve a mensagem de João, você ouve uma vez, aí te esclarece. Aí vou ouvir uma segunda vez, aí ouve e tem mais coisa. Irmão, é só Deus. Nem Brana, nem Ormar pode abrir teu olho, nem eu. Nenhum dos irmãos pode abrir o olho de ninguém. É só Deus. Se tu for eleito, fica despreocupado, que cada vez a coisa vai ampliando. E é tudo que bate contigo, é porque já está dentro da esposa. Tem que acontecer antes de Jesus aparecer. Agora um alarido, Jesus fará todas estas 3 quando ele estiver descendo.
Então, quando ele foi descendo, isso já fez as três coisas: a mensagem, a voz de ressurreição, os mortos já ressuscitaram, e já estão ressurretos, o povo todinho do Antigo Testamento, porque tinha que vir ele para reclamar e completar isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Mas lá ele fez como ômega, alfa, e aqui me perdoe, aqui ele faz como ômega, aqui ele completa, e a coisa terminou. Um alarido, o que é o alarido? Uma mensagem saindo, pão vivo, a vida produzindo a noiva. Este pão, irmão, não adianta você querer dar este pão para outra pessoa, para outra igreja. Não adianta eu querer pegar esta mensagem e querer ir lá na Assembleia, já passou o tempo. Não adianta eu querer pegar um CD desse e colocar numa caixa para todo mundo ouvir, já passou o tempo. Você sabe que de madrugada nós estamos num tempo que nós vivemos em tempo de desordem, né? Que as pessoas não, mesmo tendo leis para não botar barulho sonoro, eu digo lá para a região que eu moro, tem certas regiões que de madrugada eles põem som alto, e mesmo a polícia dando em cima, mas eles põem aquele que você vê a terra toda estremecer, né? Para incomodar. Agora é um momento que nós estamos vivendo uma madrugada, meu irmão. Nós não temos que incomodar ninguém, é hora da gente ficar quietinho. O que Deus já viu, né? Mas nós vamos continuar, enquanto Deus permitir nós continuarmos entregando esse recado, nós vamos continuar entregando esse recado. Enquanto Deus permitir a gente fazer alguma visita para alguém, nós vamos continuar esse trabalho, porque esse é o chamado de um pastor, né? De um ministro, fazer o trabalho, né? A hora de parar não sou eu que vou forçar a minha parada, ele vai fazer naturalmente, e a noiva vai fazer o que tem que ser feito, o que Deus tem que fazer nela, ele vai fazer. Não adianta a gente conjecturar. Ah, não, agora eu vou parar de trabalhar, agora vou parar disso, não vou mais plantar. Não, irmão Brana ensina diferente. Nós temos que continuar plantando, nós temos que continuar vivendo. A gente só não pode se atrapalhar nas ramas das batatas, né? E se ele vir, nós tivermos com enxadão carpindo, aqui é carpir, para lá é capinar. Carpir e capinar é a mesma coisa, né? É o mesmo sentido. Então nós vamos continuar e ele vai tomar a gente e acabou, né? Então esses momentos que nós estamos aguardando, 142 de almas que estão em prisão, não o Velho Testamento, ele somente proclamou para o Novo Testamento. Ele se tem feito, não pode ser aperfeiçoado sem nós. Então Paulo não podia aperfeiçoar. Por que não podia aperfeiçoar? Porque ele não tinha Brana, a perfeição, porque ele não tinha esses 7 trovões, porque este novo nome foi revelado nesses 7 trovões, e Paulo não tinha, Irineu não tinha, Lutero não tinha. Tinha que ser aqui, quando o Cordeiro sai do trono e a intercessão termina. Então aperfeiçoa a coisa toda. O Novo Testamento todo estava dependendo de Brana. Brana estava dependendo de João. E João, irmão, aqui é uma coisa assim, mas que você vai entender. E João estava dependendo da igreja, da esposa, entender. Se ele não sai, a gente não entende. Captou a visão? Vê? Agora, a redenção somente veio quando o Redentor morreu. Ele estava potencialmente debaixo do sangue de Cordeiro, não do Redentor. Não havia sido remido ainda, até que o Redentor veio. Note agora, quando este Redentor, João olhou em volta, e aqui assentava Deus sobre o trono, com o livro na sua mão, e fora selada com 7 selos, e todo o plano da redenção estava nele. O Cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha o livro em sua destra, recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Isto mesmo terminou. Quando os selos foram revelados, quando o último, que era tudo que ele havia remido, não havia nada, ele veio para remir este último. E quando ele remiu este último, ele nos remiu porque ele remiu João. Nós não somos parte de João. Nós somos parte de João, é parte de Brana, e nós somos parte do HM, mas nós estamos aqui representados por este mensageiro e por esta mensagem, tá bom?